Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. E, como sempre, o nosso lema é menos impostos e mais emprego. Hoje temos a grande satisfação de receber a Cristina Carvalho Pinto, empresária e presidente do grupo Fulgess. Muito obrigado por estar aqui conosco, Cristina. Prazer grande, Luigi e Roberto. Muito bom estar aqui com vocês. Ô, Cristina, já que você está achando bom estar aqui com a gente, eu gostaria que você falasse um pouco para nós do seu setor de comunicação, de mídia. Como é que hoje estão essas empresas e como é que está a nacionalização desse setor? Ele é um setor que cresceu muito nas últimas décadas, porque o Brasil ficou um país mais poderoso, mais forte, onde a mídia começou a ter um aspecto mais importante. Mas, por outro lado, muitas empresas se associaram, foram vendidas. Eu queria saber como é que está o setor nos dias de hoje. Tá. Eu acho que essa pergunta, como é que o setor está nos dias de hoje, ela propicia pelo menos dois eixos de resposta, né, Roberto? O primeiro deles é em relação ao que você está chamando de nacionalização ou internacionalização do setor. A gente tem uma presença grande de grupos multinacionais, historicamente, no setor de comunicações no Brasil. Então, não é uma coisa de agora. Isso é um assunto que vem desde os primórdios do setor. Né? Grandes multinacionais se instalaram no Brasil, abriram subsidiárias brasileiras, né, inteiramente brasileiras, e começaram a atuar no setor muitas décadas atrás. O que veio acontecendo nos últimos anos foi vamos dizer, um efeito dominó sobre o nosso setor daquilo que aconteceu nos outros setores, notadamente na indústria, que foi a aglomeração, os chamados mergers, né, as fusões e aquisições de grandes grupos adquirindo outros grandes grupos, e isso tudo, vamos dizer, concentrando o poder financeiro de fogo num grupo pequeno de players. Tá? Então, a gente viu isso na indústria de maneira muito óbvia, né? E o nosso setor copiou, de certa maneira, essa tendência. Isso tem pontos bons, tem pontos péssimos, como nós sabemos. Então, houve sim no nosso país, vamos dizer, uma ampliação da presença multinacional expressiva nas últimas 2 décadas, e uma aglutinação de empresas sob bandeiras únicas multinacionais. Por outro lado, o empreendedorismo brasileiro, e vocês dois sabem disso melhor do que eu, é muito, muito forte. Então, também se multiplicaram as empresas que a gente pode chamar de boutiques, muitas vezes com posicionamentos diferenciados, como é o caso do Grupo Fulgess, que tem então, um posicionamento fala um pouquinho, bastante mais um pouquinho sobre esse Grupo Fulgess, o que ele faz, qual foi o objetivo dele nesse processo? O Grupo Fulgess é brasileiro, né? Nós somos 5 empresas em diferentes disciplinas, quer dizer, somando tudo que a gente faz, a gente opera com 21 disciplinas no setor de comunicações, que vão do branding à propaganda, eventos, promoções, todo o mundo digital, e só no mundo digital você vai encontrar hoje nem sei quantas disciplinas, que vão desde consultoria estratégica até atuação em redes sociais e N outros aspectos. Consultoria para sustentabilidade, nós somos um grupo absolutamente pioneiro no que hoje a gente chama de marcas sustentáveis, quer dizer, como é que a gente conduz o processo de marcas e de empresas para um caminho mais sustentável. Então, o nosso grupo é muito multidisciplinar, mídia é um dos aspectos do nosso grupo, né? E somos uma boutique. Né? O nosso posicionamento é diferente. Quando ninguém falava de sustentabilidade, a gente já operava nesse eixo.
Vocês estão focados em algumas atividades bem específicas, então? Do ponto de vista de disciplina, múltipla. Quer dizer, a gente faz o que no meu setor a gente chama de entrega 360 graus. Quer dizer, não tem nenhuma disciplina de comunicação, e aí você tem as de mídia e as de não mídia, né? Não tem nenhuma que a gente não domine mesmo, para valer. Agora, o que acontece é que a gente optou por um modelo de boutique. Então, nós não somos um mega grupo, nós somos um grupo pequeno, ou vamos dizer, entre pequeno e médio, né? Para o nosso setor já estaria mais para essa denominação. Nós entendemos que, dada a forte influência da comunicação sobre as mentes humanas, nós precisamos ter muita atenção com o conteúdo daquilo que nós produzimos. É por isso que a gente se posiciona como um grupo que reúne o poder das ideias criativas ao poder da consciência. Cristina, no nosso meio, especialmente nessa área de serviço, a maioria das empresas são pequenas e médias empresas. E ela tem certa dificuldade de entrar exatamente nessa área de marketing, de propaganda, de divulgar os produtos ou serviços que eles fazem. Como é que uma pequena microempresa nessa área de serviços poderia se beneficiar, por exemplo, da experiência do Grupo Fulgesc? Olha, a gente não entende os nossos clientes, do ponto de vista do nosso interesse, por tamanho. E eu digo isso com muita sinceridade. A gente entende por afinidade. Então, assim como pode haver uma mega corporação com a qual a gente não sinta uma particular afinidade, ou ela também não sinta por nós, existem inúmeras empresas de tamanhos variados, inclusive grandes também, óbvio, com as quais a gente sente afinidade. Então, você pergunta assim, como é que faz para trabalhar com o Grupo Fulgesc? Se o produto, se a marca tem no seu bojo um desejo de avançar de maneira benéfica para todos os públicos interessados, e isso envolve desde os acionistas até as comunidades do entorno, até os chamados consumidores, quer dizer, se é uma empresa e marca que tem algo para oferecer que é de fato bom para o bem-estar, para a saúde, para o desenvolvimento, para o avanço tecnológico, mas é bom, já nos interessa, já temos como começar uma conversa. É assim que a gente pensa. O Cristina, aí deve ter um peso muito grande o aspecto da sustentabilidade, né? Que é uma coisa relativamente recente aqui no Brasil, né? A sustentabilidade, consciência social, que é uma coisa nova, né? O Brasil estava até acostumado pelo contrário, né? Das empresas serem predadoras e contaminam o subsolo. Hoje, inclusive, a gente toda hora escuta consequências disso que nós passamos, né? Que tem um terreno que foi feito um habitacional e chega lá tem uma contaminação brutal de empresários que eram conceituados, né? Brasileiros conceituados e tal, e de repente aparece um terreno onde ele jogava todo o seu lixo, e isso assusta as pessoas, né? E hoje temos uma consciência diferente, né? Isso daí é uma coisa que motiva vocês, esse aspecto da sustentabilidade, da consciência social e tal, dentro dessa linha de trabalho? Com certeza, Roberto. O que mais nos motiva não são as empresas que a gente poderia dizer que já estão avançadíssimas. É claro que elas já têm uma afinidade mais intensa com a gente. Mas eu diria para você que a coisa mais importante hoje é conversar com empresas que têm vontade de dar um primeiro passo. Então, se você perguntar assim, qual é o eixo principal do Grupo Fulgesc, é inovação. Inovação é pensar novo, é pensar em novas direções. O eixo da sustentabilidade é transversal, ele perpassa as diferentes disciplinas, etc. Mas o importante é pensar novo. Quer dizer, eu pensava mais velho o ano passado. Eu fiz coisas que eu não faria hoje. E eu digo eu mesmo. Tá? Então, se eu começar a pensar como é que eu
agia e interpretava a realidade ao meu redor 5 anos atrás, e como eu vejo hoje cenários nessa data, eu sou uma outra pessoa. Por isso que eu não me sinto, em hipótese alguma, no direito nem de julgar, nem de jogar pedras, nem de avaliar a atuação de empresários ou de empresas. Eu acho que todo esse momento que você bem coloca, que é um momento novo, é um momento em que todos nós estamos começando a despertar para uma realidade que não fazia parte do nosso cardápio. Então nós temos que ser pacientes uns com os outros e pensar juntos como é que a gente pode fazer melhor, inclusive atraindo, portanto, mais resultado e mais sucesso para o nosso negócio a partir de agora. Cristina, nesse aspecto, eu vejo o seguinte, essa criatividade, que é a criatividade da inovação, que é uma coisa que tem que estar muito ligada com o nosso país, né? E não é um prato, eu não imagino assim como um prato pronto, que uma empresa estrangeira traz e chega aqui para o fabricante de chiclete e fala, olha, usa esse caminho aqui que é um caminho que vai te dar sucesso, né? Mas eu acho que essa área da consciência social, da responsabilidade, é uma área onde os brasileiros, nós brasileiros, estamos mais preparados do que os estrangeiros para orientar as empresas nesse caminho. Isso daí é uma verdade? Completamente, Roberto. É uma verdade, sim. A própria sociedade civil no Brasil, como nós sabemos, ela nos últimos anos, ela galgou assim, distâncias gigantescas através da sua própria articulação. Né? Tem uma autoconfiguração hoje da sociedade brasileira, também que a gente nunca imaginou que fosse ser essa que nós já temos, a gente não pensava isso anos atrás. Então, a sociedade está muito mais hoje empoderada e falando alto, e falando grosso, com todos nós. Nós empresários, nós criadores de processos midiáticos, nós marcas, empresas e assim por diante. Então, isso é verdade. Agora, por outro lado, a gente precisa tomar cuidado para, quando a gente falar em responsabilidade social, quando a gente falar em sustentabilidade, no meu setor em particular, a gente não fazer uma cisão esquizofrênica do que é, no nosso setor, estar consciente. Claro que projetos ligados à responsabilidade social são importantes. Mas quando um grupo como o nosso, quando o Grupo Full Jazz diz que o nosso diferencial é aliar fortemente as ideias criativas e o seu poder com o poder da consciência, nós estamos falando daquilo que é o nosso dia a dia. Se eu estou criando um comercial para você, aquilo que eu estou transmitindo na hora de criar, não é uma coisa paralela, não é uma coisa separada do meu dia a dia. Qual é o conteúdo que eu estou colocando ali? Ele vai tornar você um ser humano ansioso, querendo gastar mais do que você pode para obter aquilo que eu estou propondo? Você vai se sentir inferiorizado se você não tiver aquilo que eu estou anunciando? Você vai se sentir menos jovem, menos bonito, menos rico, menos bem-sucedido, menos viável como ser humano? Então eu estou errada. Então eu sou muito irresponsável. Eu estou plantando uma semente de horror dentro de você. Eu vou te tornar ansioso, consumista, mal vivido, mal resolvido. Eu vou estar plantando sementes perversas dentro do teu ser, porque a mídia tem poder. Então, é disso que a gente está tratando. Falando um pouco de mídia, falando de comunicação, nós temos um fenômeno que é o Facebook, certo? E como é que você vê esse fenômeno do Facebook, que começou praticamente com um processo de fofoca estudantil e se virou esse grande atrativo mundial de comunicação entre grupos de pessoas, etc. Como é que você vê isso dentro do contexto da divulgação de propaganda, de divulgação de produtos? Veja, as redes sociais, elas são uma ferramenta, como qualquer outra, não é? É verdade. Eu posso pegar um martelo para construir uma casa ou para quebrar a cabeça de alguém. A ferramenta é uma ferramenta, ela em si não tem vida. Nenhuma ferramenta é viva. Os usuários são vivos. Então,
o Facebook é meramente uma ferramenta. As redes sociais são ferramentas que ganharam uma dimensão rápida e planetária, ou seja, elas demonstram que existe uma sede enorme dos seres humanos trocarem com outros seres humanos, então ela é uma ferramenta muito fácil. Agora, ela pode ser usada para realmente estabelecer relações interessantes, trocas de ideias que valham a pena, ou ela pode ser o grande oceano de mediocridade ou de perigos para os seus usuários. Nós temos que decidir o que fazer com essa ferramenta. Hoje você vê mais para a área de perigo ou de solução no Facebook? Eu entro muito pouco no Facebook. Dentro do Grupo Food nós temos uma regra básica. Em hipótese alguma, nós usaremos redes sociais para dissimular influência. Então, por exemplo, muitas marcas fizeram e continuam fazendo isso. Então, eu entro lá como Cristina, mas, na verdade, eu não sou a Cristina. Eu sou a Cristina contratada pela marca tal para dizer que eu estou experimentando tal marca, que eu estou achando o máximo. Eu nem experimentei, nem acho nada. Eu apenas estou ali tentando estimular um contingente enorme de pessoas a pensar como, entre aspas, eu, que sequer penso o que eu estou escrevendo. Eu estou sendo remunerada para tal. Na verdade, eu sou funcionária dessa empresa. Uhum. Eu acho isso criminoso, né? Eu acho que todo processo de dissimulação é criminoso, porque ele é manipulador, né? Uhum. Ele mexe com a inocência de outros seres humanos. Então, quer dizer, isso, por exemplo, nós não fazemos, muita gente faz. É verdade. Então, se diz assim, ela está sendo usada mais para lá ou mais para cá? No Grupo Food a gente opera muito com redes sociais, criando processos interessantes, informativos, games que levem a inteligência humana a se desenvolver de um jeito saudável. Então, nós temos uma visão. Eu, particularmente, uso muito pouco, mas isso é pessoal. Bom, Cristina, você acha que essa manipulação, ela ocorre, por exemplo, numa pessoa de destaque dentro das redes sociais e que chega lá e fala, olha, eu uso a bolsa tal, eu uso não sei o quê, que conduz a moda, conduz as pessoas, principalmente os mais jovens, para um determinado tipo de consumo. Você acha que esses daí são pessoas que têm esse aspecto que você falou, de estarem trabalhando para uma marca e na verdade, elas não são aquela pessoa que está aparecendo ali, mas sim uma pessoa paga para desenvolver uma marca, como numa propaganda que ela é declarada, que chega uma modelo maravilhosa, com cabelo maravilhoso, e fala que usa o sabonete para lavar o cabelo. É a mesma coisa numa propaganda e numa rede social? Eu acho que é a mesma coisa, porque no caso das redes sociais, hoje em dia, quando alguém diz coisas positivas sobre uma marca, em geral são blogueiros ou blogueiras, todo mundo sabe que eles são contratáveis. Isso já é fato público. Então, a gente já sabe que eles estão fazendo, sim, o papel daquela modelo, que você acha que ela está lavando o cabelo com aquele shampoo? Se você fizer uma pergunta em profundidade para o público, você acha que o público vai dizer que o cabelo da Gisele Bündchen é um fenômeno da Pantene? Ela fez para a Pantene, assim como ela fez o bronzeador da Nivea, mas eu acho que já é uma coisa que fica na superfície da percepção das audiências, fica o fato de que agora a nova propaganda da marca tal é com a modelo Y. Ninguém está achando que aquela pessoa adotou a marca na sua vida e está ali dando um aval, sabe, reconhecido em cartório. É um truque publicitário. Eu acho que hoje a audiência entende assim. Mas e sempre será uma zona cinza para análise.
Cristina, aproveitando essa tua colocação, você, pelo teu currículo aqui, é uma grande empreendedora, já participou, já ganhou vários prêmios em revistas, etc. Então, você conhece bem o teu trabalho, aquilo que você faz. E aí eu gostaria de saber um pouquinho quais são as dificuldades do setor, quer dizer, na área tributária, na área trabalhista, na área de qualificação profissional, que tipo de problema que vocês têm, quais são os problemas que afligem o empreendedorismo no seu caso? Olha, você pode achar, Luigi, que eu caí no lugar comum. Só que é muito duro, então, fazer parte desse lugar comum, porque ele se tornou um grande lugar comum, né? Uhum. A área tributária é o maior entrave ao avanço do meu setor. Uhum. Desde que nós fundamos a Full Jazz, há 16 anos, o grupo, até hoje, os impostos não é que eles cresceram, eles se multiplicaram. Quer dizer, a multiplicação é uma coisa gigantesca. A gente trabalha na ponta do lápis, no mínimo 4 meses ou mais por ano, eu trabalho só para pagar impostos. E quando eu não tenho nenhum lucro, ou pior, quer dizer, se eu tiver uma fase de fortes prejuízos, já que é um grupo, é uma profissão que, como vocês sabem, como o setor de serviços, aliás, de maneira geral, você tem índices as curvas não têm uma lógica precisa. Então, o que acontece? Quando eu estou, vamos dizer, no vale dessa curva, eu pago por um lucro que eu não estou tendo. Quer dizer, se nesse mês eu tive prejuízo, eu pago e pago muito nos primeiros impostos já. Então, sim, a carga tributária, ela é injusta e ela cria todos os entraves para que a gente possa, de fato, planejar, crescer num âmbito do mínimo de incentivo para o empreendedor. Só para completar, quer dizer, eu vi agora recentemente uma pesquisa que mostra que 43% dos jovens brasileiros querem empreender, eles não querem ser funcionário. Verdade. Né? Então, a gente que é empreendedor, por um lado você olha para isso e fala, que bacana, nós somos um país de empreendedores. Por outro lado, você fala, meu Deus do céu, eles não sabem o que eles vão passar. Eles não têm noção do que eles estão, aonde eles estão entrando, o índice de horrores que eles vão viver. Por isso tem um índice de mortalidade dessas pequenas empresas muito grande. Né, e não é só das empresas, dos empreendedores também. Dos empreendedores também, é verdade. O nível de infartos e AVCs, alcoolismo, dependências químicas variadas, é enorme, enorme. E nós temos um projeto aqui, Cristina, que é um projeto, já foi apresentado para o governo, que é de diminuir a carga tributária sobre o trabalho. Eu acompanho o que vocês vêm fazendo. Desoneração da folha de pagamento. É um projeto, já um estudo feito pela Getúlio Vargas, que é nosso pedido, e que demonstra que a grande vantagem de você tirar todos os encargos sobre folha de pagamento, principalmente os 20% do INSS sobre folha de pagamento patronal, transformando numa contribuição sobre a movimentação financeira, como era a CPMF, só que essa CPMF seria uma CPMF previdenciária, exclusivamente para isso, com uma alíquota mais ou menos por volta de 0,85%. Tá. E você não teria mais os 20% de INSS sobre folha de pagamento. Quer dizer, você poderia contratar seus funcionários sem pensar na tua carga tributária, tranquilamente. Você podia distribuir mais lucro sem pensar na tua carga tributária, sobre esse lucro distribuído, etc., para os seus funcionários. E essa é uma reivindicação de todo o setor de serviços. E nós apresentamos para o governo, e o governo adotou mais ou menos alguns setores essa desoneração. Só que foram focados só alguns setores, principalmente mais para a indústria e muito menos para o serviço, né? Que o governo está adotando, mas não adotou a contribuição genérica sobre alimentação, sim sobre faturamento pontual. Vocês, por exemplo, na área de propaganda, marketing, promoção de eventos, etc., vocês têm, sobre a folha de pagamento, o maior índice de impostos dos custos seus. É mais ou menos isso? Sim, no cômputo final, sim. Agora, você tem os chamados primeiros impostos, né? Quer dizer,
você já tem uma primeira tacada de impostos, quer dizer, quando você recebe uma receita, né, ela entrou dentro da empresa, ela imediatamente, ela já entra com os primeiros impostos, né? E são pesados. São PIS, COFINS, isso, exato, os chamados primeiros impostos. Então, sobre o faturamento. Sobre o faturamento. Mas no custo, no seu custo, a folha de pagamento representa qual percentual? Representa muito. No nosso setor, a folha de pagamento chega a mais de 60%. 60%. Ela pode chegar a 68%, quer dizer, depende da fase, depende da empresa. Por quê? Porque o nosso grande patrimônio são as pessoas. Claro. Quer dizer, diferentemente da indústria, em que muitas vezes o grande patrimônio está na tecnologia adquirida, nos royalties, nas máquinas caríssimas, não é verdade? Na própria construção da planta industrial. Quer dizer, o nosso setor vive de ideias. O meu patrimônio são cérebros humanos, pessoas motivadas, pessoas talentosas. Esse é o nosso, enfim, esse é o nosso universo. Agora, para esse universo, os canais de televisão têm exatamente a mesma coisa, né? O patrimônio são aqueles artistas que são todos inovadores e criativos e tal. E os canais de televisão, Luigi, acabaram tendo uma possibilidade de contratar os seus funcionários como pessoas jurídicas, né, dessa área artística. Tem um projeto que você pode contratar o famoso PJ individual, né, que foi criado agora, recentemente, pelo governo, que pode fazer isso aí. Mas existem muitas pequenas empresas que precisam ter exatamente a possibilidade, como a sua, de ter um benefício fiscal sobre a folha de pagamento para poder competir, senão não vai conseguir competir, né? É verdade, essa necessidade existe. Sim. Porque o que acontece é o seguinte, parte-se do princípio que, por exemplo, uma rede de televisão, se ela for fazer um programa, uma série, uma novela, ela vai ter uma contratação temporária, não é verdade? É verdade. Sim e não. Sim e não. Você tem redes de televisão que tem os artistas como contratados contínuos, independente de estarem ativos à frente das câmeras ou não. Eles são contratados, eles têm salário mensal e não poderão, portanto, migrar para uma outra rede, porque eles têm carteira assinada. Agora, vocês fizeram algum pleito junto ao governo federal para diminuir essa carga tributária? Porque tem muitas empresas, muitos setores que vão lá, batem na porta do ministro da Fazenda e dizem, olha, nós queremos exoneração da folha. Vocês já chegaram aí lá? Nós do setor, como confederação de serviços, a gente fez uma ampla solicitação para o governo para que todo o setor seja beneficiado. Mas tem muitos setores que vão individualmente e batem na porta para diminuir essa carga. Vocês chegaram a fazer isso? Eu não tenho notícia de que a gente tenha feito isso de forma tão organizada. Certo. Mas acho que é um setor que sofre muito, muito mesmo. O publicitário, ele não gosta de falar de dificuldades. O publicitário, ele tem complexo de inferioridade, então ele só fala que é muitas vezes lido como o contrário, né? Como mega egos, né? Exato. Acontece que por detrás... Nunca está ruim. Não, você não vê, você vê todos os setores, você lê a mídia de negócios e você vê que todos os setores vão lá e abrem e rasgam a alma, né? Fala, está acontecendo isso com o setor, a minha empresa passou por isso, agora nós estamos num processo, não é assim? Todos falam tudo que tem que falar. Eu não me lembro de ter lido uma entrevista em jornal de negócios, de publicitários, falando sobre a sua empresa ou sobre o seu setor, mostrando, vamos dizer, um alto risco de dificuldade, alto índice de dificuldade ou riscos gravíssimos para o setor. Talvez porque exista esse medo, o medo de ser frágil. De expor a fragilidade. Medo de expor a fragilidade. Eu acho que nós temos uma força muito grande de movimentação de processos macroeconômicos. Eu acho que nós somos os grandes construtores de marcas, por isso que, no nosso caso do Grupo Fugesa, a gente
entende isto já em si como uma tremenda responsabilidade, o que nos leva a ter muito discernimento sobre o que fazemos. Agora, está na hora da gente virar gente grande, nesse sentido de ter maturidade para dizer, olha, nós precisamos melhorar as condições do setor. Nós precisamos com melhorar. isso, vocês podem contar com a CNS, porque a CNS está exatamente nessa mesma linha que vocês estão pensando. Podem contar conosco. Obrigada. Ô Luigi, esse lado dos menos impostos é a parte mais importante. A Cristina falando, me lembrei agora que nós estamos todos falando do Papa, né? E o crescei-vos e multiplicai-vos que foi feito pelos impostos, né? Exatamente. Não é bem o que a religião católica pregava para o ser humano, mas eles usaram para os impostos. Luigi, muito obrigado pela sua presença. Cristina, muito obrigado por nos visitar, dar essa entrevista para nós, você, presidente da Full Jazz, muito obrigado. Obrigado a você, telespectador, que nos ouviu, e nós estaremos de volta com o programa Combate na próxima semana, neste mesmo horário. Obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.